O título da mensagem dessa manhã é Um Discipulado Morto. E fazer discípulos batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E só que quando um discipulado está morto, ele está inválido, ele está parado, ele está inerte. Então, é possível ressuscitar? É. Para isso que Deus me deu Jesus, para ressuscitar discipulados mortos. Então, nós vamos falar de uma missionária, de uma mulher, porém, morta. A senhora veio trazer uma história morta. Eu vim trazer uma história que passou pela morte, mas ressuscitou. Amém? Em nome de Jesus. Eu vou trazer a história dessa mulher, gente, que eu amo muito. E aqui foi falado da mulher, né, na frente. Eu vim falar da discípula. Discípula? Aonde? Vamos conhecê-la? Amém? Vamos lá em Atos 9, por gentileza. A partir do versículo 36. Vamos conhecer a discípula. Havia em Jope uma discípula, repetindo, discípula. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a levarem, puseram no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 discípulos que pedissem: não demores vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando, mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estavam com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pôs de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a, chamando os santos, especialmente as viúvas, e apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope. Muitos creram no Senhor Jesus. Repita comigo: Deus vai falar comigo nessa manhã. Porque Deus me trouxe aqui para isso. Então, na verdade, igreja, estamos diante de um cenário de uma discípula morta. Só que nós vimos aqui de cara que o que é notório aqui, que as viúvas faziam menção, era do que Dorcas fazia. Dorcas faziam vestidos e túnicas sacerdotais. Dorcas vivia para servir. Dorcas vivia para fazer algo para abençoar. Então, nós notamos que todos estavam. E agora, o que vamos fazer sem Dorcas? E agora, o que será desse discipulado morto? O que será dessa missão morta, dessa missionária morta? O que será? O que vamos fazer? Aonde vamos ter outra pessoa que faça túnicas e que faça vestidos como Dorcas? Não há. Não há ninguém que faça como você. Não existe ninguém que faça como você. Se Deus te chamou para um chamado, para um legado, ele é seu. Não atribui a ninguém. Não seja covarde. Atribui ao outro a responsabilidade que Deus colocou em você. E Deus, ele
Ele prepara todo um cenário, mas contudo, não há ninguém que faça como você. Então havia aqui em Jope uma discípula morta. Então as viúvas ali estavam chorando em desespero, falando com Pedro: Pedro, não há outra que vai fazer como Dorcas fazia. Gente, eu na minha vida nasceu-se uma visão, que era a visão da igreja primitiva. Eu comecei, igreja, reformando, construindo a casa de cada um, mesmo com pisorias aqui, ó, as pontas dos meus dedos já não tem mais. Mesmo com as mãos dessa forma, eu pintava a casa dos meus membros. E você, o que você tem feito? É só banco, pastor. Como foi dito aqui, a missão ela sai daqui, ela sai das paredes. O que você tem feito? Você tem ido lavar, limpar, faxinar a casa do seu irmão? Quando ele adoece? Dorcas, que fazia diferença na vida de Dorcas, no ministério de Dorcas. Sabe o que é? Era simplesmente servir. Então, essas viúvas entenderam o seguinte: ela precisa ser ressuscitada. Esse ministério precisa ser ressuscitado. Esse discipulado precisa ser ressuscitado, porque não haverá uma pessoa que faça igual. Gente, eu amo costura. Eu amo costurar. Eu não sou costureira. Eu sou reforma. Costurar as roupas do meu marido, as minhas, até aqui, reforma aqui. Eu amo fazer coisas de errado. Gente, então eu amo a história de Dorcas, mas eu faço sempre menção de Dorcas pela requisição das pessoas. O que vamos fazer sem Dorcas? O que iriam fazer sem você? Você foi chamado para algo especial que ninguém pode fazer igual. Pode fazer melhor? Pode. Ou pode fazer pior, mas igual? Não. Por fim, vamos conhecer Dorcas. Dorcas foi uma mulher cristã da cidade de Jope. Ela ficou conhecida principalmente por ter sido ressuscitada pelo Senhor após a oração do apóstolo Pedro. A história de Dorcas na Bíblia foi registrada no livro de Atos do 9, do 36 ao 42. O nome grego, Dorcas, traduz a palavra aramaica Tabita. Ambos os nomes significam gazela e eram nomes femininos afetuosos usados entre os gregos e judeus. A ressurreição de Dorcas foi o primeiro milagre de ressurreição realizado através do ministério do apóstolo Pedro. Foi o primeiro. Imagina como esse homem se sentiu honrado em ressuscitar uma mulher que todas aquelas viúvas faziam questão. E aí, as pessoas fazem questão. Por quê? O que eu faço não vai haver ninguém que faça igual. Que Deus lhe conceda pessoas que façam melhor, mas igual a mim não precisa procurar. Olha, os meus erros, eu sou uma pecadora. Eu sou uma pecadora. Mas os meus erros, os meus pecados não me definem. O que me define é a trajetória. Você sabe o que é lutar contra o câncer? Você sabe o que é lutar contra 9 tumores, passar por 8 cirurgias? Gente, pense aqui. Por que o Senhor me quer viva? Por que o Senhor me quer permanecer viva? Por que o Senhor ainda te permanece vivo? É porque algo ainda não foi concluído. É preciso até conclusão, não seja covarde diante dos obstáculos que advêm a você. Por fim, a história de Dorcas, além do que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, nada mais se sabe sobre o que foi. Olha, quem foi Dorcas, nada se sabe mais. Eu só sei dizer que as viúvas achavam que era necessário que ela permanecesse viva. Que ministério lindo! Eu sempre pergunto às pessoas: você que quis viver longe de você, apareceu pessoas que fazem melhor? E o ambiente, depois que eu saí, está pior ou melhor? É isso que faz o diferencial. Já fui julgada de
de religiosa, de pregadora de heresias, mas o que me define o que define Dorcas, o que define o discipulado de Dorcas existiria alguém que fizesse vestidos e estolas como Dorcas? Existiria alguém que exerceria o discipulado como Dorcas? Não estou me colocando como insubstituível. Eu estou me colocando o seguinte: que ninguém faria o que eu faço da forma que eu faço. Que nem essa menina linda, toda essa aparelhagem ali de controlar, quem é que faz o que ela faz? Se ela sair dali, quem vai fazer igual a ela? Não vai fazer diferente. Pode fazer melhor? Pode, mas igual a ela não existe princesa linda. Então, contudo, deixa eu te falar uma coisa para vocês: nada mais se sabe sobre quem era Dorcas, mas as breves informações sobre ela são suficientes para revelar seu notável caráter. Dorcas é chamada no texto bíblico de uma discípula, mas não existe na Bíblia discípulo, não existe na Bíblia pastora, não existe, querido. Deus não se limita às suas opiniões. Aprenda isso. Deus não se limita aos seus conceitos. Ele não tem que se limitar aos seus conceitos. Quem é você para me definir? Você não pode, você não pode. Quem define isso é o meu Deus. Enfim, ela morava na cidade de Jope. Ou seja, é possível que Dorcas tinha sido uma das pessoas convertidas através do ministério itinerante do evangelista Filipe. Com certeza. Ela morava na cidade de Jope, uma cidade portuária, que ficava a pouco mais de 55 quilômetros de Jerusalém. Séculos antes, foi essa mesma cidade que o profeta Jonas embarcou no navio, na tentativa de escapar da ordem divina. Atualmente, na região da antiga Jope, está a cidade de Jaffa. O texto bíblico diz que Dorcas era notável pelas obras. Ela era notável pelas obras. Eu te diria o seguinte: Dorcas era uma pecadora? Era. Dorcas cometeu erros? Cometeu. Mas o que a tornou notável simplesmente era as obras que ela fazia. E era como ela fazia. Ninguém mais faria igual. Eu deixo meu legado, consciente que o que eu fiz, mesmo com os meus erros e acertos, mas ninguém vai fazer igual a mim. Você pode procurar. Então, contudo, eu digo o seguinte: aprenda a lidar com os defeitos das pessoas, porque sem elas é pior. Quando eu saí, as trevas dominavam, não é? Quando eu permaneci, havia luz, havia limites, não é? Então, assim era Dorcas. Dorcas, ela transmitia luz no que fazia. Dorcas realmente procurava obedecer os mandamentos divinos de amor ao próximo e do cuidado aos pobres e necessitados. Dorcas não realizava boas obras para ser salva, mas praticava boas obras porque ela já era salva. Porque ela já era salva. Por que Deus não me permitiu morrer? O nosso carro capotou com nós. Estou aqui viva. Por que Deus não tirou a minha vida? Porque ainda não tem quem faça igual, e nem vai haver. Ainda não tem quem faça como a pastora Leís, como o pastor, como as pastoras. Ainda não há. Se não substituiu, porque ainda não há quem faça da forma que Deus quer que faça. Então, Deus, Ele quer daquela forma. Então, Dorcas fazia como Deus queria. Ela não fazia obras para ser salva. Ela fazia porque ela já era salva. Ela já tinha
Dorcas, ou seja, Dorcas, as boas obras caracterizavam a fé salvadora e não o contrário. Todos aqueles que foram redimidos por Cristo são chamados às boas obras, Efésios, né? Então, a Bíblia diz que aconteceu de Dorcas adoecer e morrer. Nada é dito sobre a natureza da enfermidade, ou mesmo sobre quantos anos Dorcas tinha quando isso aconteceu. Tá bom? Não cita. A maioria das pessoas imagina a figura de Dorcas como uma jovem, enquanto muitos estudiosos sugerem que provavelmente ela já era uma senhora. Seja como for, tudo não passa de mera especulação. Então, gente, nada se sabia. O que era notório era como ela fazia. Deixa eu te falar, como que você faz a obra? Como que você tem feito? É com zelo? A Bíblia fala: maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Você está fazendo com zelo, você está dando a sua alma, você está dando todo o seu ser. Como está sendo feita a obra? Se não está sendo feita da maneira que Deus quer, Ele tira, não precisa de ninguém te tirar. Se ainda está aqui, porque está acontecendo conforme Ele quer, mas Ele está te avisando. Os estudiosos discutem o propósito da busca por Pedro. Alguns pensam que os crentes de Jope foram procurar consolo em Pedro. Ainda hoje, é comum que os membros das comunidades cristãs busquem apoio em seus pastores em situações assim. Além disso, todos somos ensinados a chorar pelos que choram. Assim como o louvor do jovem aqui falou, nós precisamos uns dos outros. Aprenda isso, não descarte ninguém. Toma muito cuidado com quem você está tirando da sua vida. Toma muito cuidado com a luz que você tem tirado. As viúvas viram a necessidade de Jó estar viva. Enfim, era necessário ressuscitar. Era necessária a ressurreição de Dorcas, porque não haveria outro que fizesse igual. Gente, ela fazia histórias sacerdotais. Ela serviu até os sacerdotes. Ou seja, ela costurava para os idosos. Ela fazia vestidos para as idosas, para as viúvas. Então, era notório que se fazia. O que você tem feito e como você está fazendo? É isso que faz o diferencial. Você está dando sua vida, às vezes chorando, com ingratidão. Como é grato às pessoas. Como que as pessoas te usam e te descartam depois que elas conseguem aquilo que elas querem de você. Dói. Isso está matando meu discipulado, pastora. Ah, se eu contasse para vocês o que aconteceu comigo. Eu fiquei 6 meses parada. Depois desse impacto que adveio exatamente da frustração e decepção. Imputaram acusações contra mim, inverídicas, sem provas, sem testemunhas, e muitos acataram. Adveio muita situação. Talvez a morte que está dentro de você adveio de decepções, de frustrações, principalmente da ingratidão, a falta de reconhecimento. Só que Dorcas fazia por ela ser salva, não para ser salva. Deixa eu te falar, você já é salvo, querido. Exerça para que você ganhe mais conceito das pessoas, para que o Evangelho se expanda, para que as pessoas vejam Cristo na sua vida, luz na sua vida. Ela pode ser pecadora. Dorcas pode ter pecado, pode ter errado, mas ela fazia como ninguém poderia fazer. Ressuscita! Ela pode estar cansada, mas nós precisamos de Dorcas. É preciso ressuscitar realmente um chamado morto, um discipulado morto talvez pela ingratidão, mas ninguém vai fazer como você faz. Por fim, gente, a notícia da ressurreição de Dorcas percorreu por toda a cidade, até a morte de um cristão, até a morte
morte espiritual, até a queda de um cristão, até a queda de um pastor. Eles servem para testemunho e não para ser descartado. Não se descarta ministério. Ministério é imposto por Deus e não por homens. Então, por fim, eu trouxe essa palavra para a sua vida. É necessário ressurgir, ressuscitar o sacerdócio morto, o discipulado morto, o chamado morto, a missão da sua vida morta. Tem pessoas aqui decepcionadas com pastores, decepcionadas com irmãos. Deixa eu te falar, não é o erro deles que te define. Você não está servindo eles, você está servindo a Deus. E quem é você para apontar? Quando foi colocado diante de Jesus a mulher adúltera, ali Jesus falou: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Não teve um que acertasse a primeira pedra, porque todos nós estamos na condição de pecadores. Quem é você para apontar o erro e o pecado de alguém? Isso não os define. Nada definia Dorcas a não ser o discipulado que estava morto, e que as viúvas viram, que o povo viu que era necessário ser ressuscitado. É necessário ressuscitar algo na sua vida também. Talvez seja decepção, talvez seja o primeiro amor, talvez seja o temor de Deus, talvez seja o ânimo. Pastor, acabou tudo, eu estou querendo sair da igreja. Tem pessoas aqui com essa visão. Estou vendo, Deus está me mostrando. Eu estou querendo largar tudo, estou querendo entregar, pastor, eu estou querendo mudar de igreja. Ei, lá na glória você tem que aprender a conviver uns com os outros. Não vai ter templozinho nos cantinhos do céu para você se refugiar, ficar pulando de canto em canto. Lá você vai ter que conviver. Lá você vai ter que conviver uns com os outros. Você vai ter que conviver comigo, porque eu tenho certeza da minha salvação. Porque a salvação é um dom gratuito de Deus. Eu me converti aos 16 anos de idade. Eu nunca desejei do Evangelho. Onde está o temor de Deus? É possível. O que precisa ser ressuscitado? Há um discipulado morto. Há um temor morto. É a santificação que se acabou. É o ânimo que se acabou. É o não sei. Mas eu te peço que você fique de pé nesse momento. Com licença, tá, pastor? Colocar sua cabeça de pé. Fique de pé, por gentileza. Oh, glória a Deus. O Senhor te pergunta o que precisa ser ressuscitado. O que precisa ser ressuscitado? A decepção é grande.